18:07 no ar, o Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Perca tempo não. Vai lá conversar com o Roberto, a equipe dele, para sair de Chevrolet 0 km. Já estamos no ar no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria O Val. Vale FM. Vale FM. Ganhar um Fiat Mobi é bom, certo? E ganhar 2 Fiat Mobi de uma vez só é bom demais! O Cariri da Sorte dessa semana tem 2 Fiat Mobi 0 km só no 4 sorteio. Já pensou? Você vai levar para casa esses 2 Mobi 0 km. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim traz prêmios para o Cariri e região. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda a Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir. Presente em todo momento, Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Chegamos com Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Mais um mês, antepenúltimo do ano de 2020. Aí, como tá passando rápido o nosso Vale Esportes nesse dia 2 de outubro, aqui ao nosso lado. Boa noite para você, Delton Sá, para os amigos da Vale FM 99,9, chegando nesta segunda-feira. E veja como o futebol é apaixonante, Delton Sá. Diga. Quem imaginaria se nós disséssemos lá no mês de abril, quando começou o Campeonato Brasileiro, que após 25 rodadas, o Botafogo seria o líder da competição e o Bragantino vice-líder. Você tá dizendo que quem lidera o Campeonato Brasileiro é o Banco do Brasil, bebê? É, exatamente. Botafogo na primeira posição, Bragantino na segunda colocação. Ou seja, os tão decantados Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são os elencos mais caros do Brasil, até aqui decepcionam. Marco Valério. O Flamengo, que pelo investimento deveria ganhar tudo, é apenas o quinto colocado no momento. Claro, o campeonato não terminou ainda tem um bocadinho de rodada. Palmeiras. O milionário Palmeiras, que não contrata ninguém, eu não sei onde é que estão botando o dinheiro do Palmeiras, é apenas o quarto colocado. E o todo poderoso do Grêmio. E o Grêmio é o terceiro. E o Atlético Mineiro, que também tem uma folha salarial altíssima, riquíssimo. é o sétimo. Marco Valério. E aí o Botafogo... E o Timinho, tá onde? Timinho. Qual é o Timinho? O Fluminense é o Timinho? E é, Delson? É. Fluminense é conhecido como Timinho. O Fluminense é o sexto colocado. Qual é a folha salarial do país, tá? Qual é a posição? É o quinto. Você já ouviu. O sexto, é o Flamengo. Não provoque não, JF, que você já ouviu. Só porque André entrou. Flamengo é o quinto lugar. Só porque André entrou. Ou seja, quem imaginaria, André, lá em abril... Se alguém dissesse lá em abril, depois de 25 rodadas, o líder vai ser o Botafogo e o vice-líder Bragantino. Eu acho que o cara seria chamado de louco ou alguma coisa parecida, mas aí está. O futebol é assim, Marco. Por isso que é tão apaixonante, né, Delson? Cara, quer ver uma história? Zico vai estar aqui quarta-feira, não vai? Vai. No programa do Galinho, né? Semana passada, o Zico escolheu os 5 jogadores, maiores jogadores do mundo. Quais foram, na opinião dele? Na opinião de Zico, os 5 maiores jogadores do mundo: Pelé. Concordo. Garrincha, Maradona. Concordo. Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Garrincha não foi um grande jogador pra você, Marco Valério? Não, peraí. Um dos melhores do mundo? Não faça uma deturpação das minhas palavras, João Filho, por favor. Você não concorda com o Zico? Não, Ele concordo não. Eu tô falando dos 5. Ele não entra nos seus 5 melhores Eu do tô mundo? falando dos 5. E quem entraria no lugar do Garrincha, na sua opinião? O Messi? Você quer comparar a carreira do Garrincha com o Messi? Valério, com toda sinceridade, foi igual a Romário não ter colocado Pelo o Messi amor de Deus, jogador rapaz. do mundo, rapaz. Quais são os 5 da É um absurdo. Então diga os seus 5 melhores, Marco Valério. Então vamos lá. Vai, Marco Valério. Não, Vai pra cima dele, Marco não Valério. necessariamente na ordem do certo. primeiro, mas vamos lá. Vai. Pelé, isso é indiscutível. Sim. Messi, Maradona. Eu colocaria também o Johan Cruyff. Sim. Tá? Tá E faltando no um. quinto lugar, eu ficaria na dúvida, talvez Ronaldo Fenômeno. Porque o Ronaldo teve uma atuação espetacular, né? Nessa era mais moderna do futebol. Agora, o Messi ficar fora de uma relação como essa, Galinho, eu sou seu fã, mas você tá de brincadeira, né, Deus? Eu sou seu fã, eu sou seu admirador. Você acha que o Messi jogou? O Messi tá jogando ainda. Ele joga mais, chegou a jogar mais enquanto o Ronaldinho Gaúcho estava em atividade?
Jogou. Que é isso? Peraí. O Ronaldinho tem uma coisa que enche os olhos da gente, porque o Ronaldinho tinha uma Porque plástica. pra quem não sabe, Messi era reserva de Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Cara, Ronaldinho Não era bem Gaúcho. reserva. É porque ele era muito novinho, Ele cara. chegou e ele começou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Era. Inclusive, eles jogaram juntos. Jogaram juntos. Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele teve ali 2-3 anos espetaculares, nível Pelé. Só que o Messi, meu amigo, tá com 15 anos, nível Pelé. Aí O não dá Ronaldinho pra teve comparar, excelente né? passagem até no futebol brasileiro, no Fluminense, no Atlético Mineiro. Ronaldinho fez, né? A ida do Messi para o clube lá dos Estados Unidos. Agora, não colocar o Messi entre os 5 do mundo é que eu acho. O Cristiano Ronaldo não entra entre os 5 melhores do mundo? Em termos de talento, pra mim não. Pra mim não. O homem é uma máquina de jogar futebol. Agora, de fato, anos Agora, entre os 70, quem 5... viu o holandês Johan Cruyff jogar, o cara jogava muita bola. Falava-se muito Era também muito do bom. português chamado Eusébio, que jogou entre os Você anos fazia gol só, uns 60, golzinhos lá. 70, disse que jogava muita bola. Não, o Eusébio Eusébio fez também. uns golzinhos. Artilheiro só, fez uns gols. Bola batia nele e entrava, mas não é essas coisas também não. Tinha essa bola. Tinha E essa os seus bola 5 não. melhores, Delton Sá? Meus 5 melhores? Sim. Rapaz, eu acho que o Pelé tem que estar, o Maradona tem que estar, o Messi tem que estar. Aí, cara, eu acho que o Johan Cruyff sim, e acho que... Michel Platini não entra na sua lista? Não, nos melhores, dos 5 melhores do mundo, top 5 não, top 5 não, de jeito nenhum. Eu acho que eu colocaria talvez aí... Quem você escolheria? Ronaldo ou Ronaldinho. Platini ou Colocava Zico? outro- Quem jogou mais, na sua opinião? Rapaz, quem jogou mais Platini e Zico? O brasileiro viu mais o Zico jogar, né? O Zico jogou muito no futebol brasileiro, mas esse Platini jogava muita bola na Europa. Jogou muito na jogador. Juventus. Rapaz, era muito bom jogador, sabe? O Zico Inteligente. teve uma carreira vitoriosa no Rio de Janeiro, né? E eram da mesma época, né? Era. Mas eu sei não, é bem eles estão no nível muito próximo. Agora você Platini, sabe quais são os 5 de João Filho, né? Pelé, Edmundo, César Sampaio, Evaí, Rivaldo e Conca pelo Fluminense. Pelé, Maradona, o Messi. Entraria nessa lista pra mim o Platini, que pra mim jogou muita bola. Jogou bola mesmo. E um quinto nome. Eu colocaria. Mas teve um cara que jogou muita bola, mas ele jogou pouco. O tempo que ele jogou bola, se aquele cara tem tido uma carreira um pouco mais longa, se ele não tivesse tido problemas, né, de contusão e tudo mais, era o Gullit, o holandês. Jogava muita bola, o cara jogava muito. Foi inclusive treinador aqui, né? No Brasil, né? O Gullit foi. Foi, no Não, Botafogo. você deve estar falando do Sidorf. Ah, Sidorf, né? Sidorf, É o Sidorf. Gullit. Desculpa, confundi. O Gullit, ele, daquela geração da Holanda, é que foi um cara que teve uma carreira muito marcada por contusões, mas era um jogador muito bom também. Se tivesse tido mais tempo jogando bola, não tivesse sido cometido por E o contusões. quinto nome pra mim é o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, pra mim, um dos grandes atacantes que o futebol conheceu, sem dúvida. Eu não colocaria o Beckenbauer que ele colocou e tirar o Messi não, sabe o que o Zico fez? Tirar o Messi pro Beckenbauer, sei não. Foi bom jogador, claro, né? Uma geração vitoriosa da Alemanha, né? Mas Zidane jogou muita bola pra Agora você? sim, Delton? você comparar épocas é complicado, viu, Os gente? 5 melhores do mundo, não. Zidane entraria numa lista de 5 melhores, Marco Alério? Eu não já lhe disse meus 5? Eu já lhe disse meus 5. Não me cutuque não, que eu já lhe falei, ó. 5 são 5, 5 não são 6. Aí eu vou perguntar ao Zico, Zico, por que você escolheu Beckenbauer e você não escolheu Messi? Agora sim, não obstante os 5 que eu falei, pra mim são os maiores de todos os tempos, respeitada a época de cada um, mas o maior ídolo que eu tive no futebol como jogador foi Zico. Foi Zico, eu sei disso. Eu achava o Eu Zico sei. espetacular Eu sei que e sei. sempre torcia pelo Zico, principalmente na seleção brasileira. É uma pena que ele não tenha sido campeão mundial com a seleção. Ele não tenha conquistado títulos com a seleção brasileira, ele não tem um histórico vitorioso. Em 82 ele foi espetacular e perdeu aquele jogo, né? Ele não tem um único título com a camisa da seleção, não, no Copa Eu do não lembro Mundo. não de título dele, não. Não sei nem se deu Copa América, eu acho. Não, nem Acho Copa América. Nem ele Copa ganhou com a América. seleção brasileira. Nem Copa América. Teve uma geração de 82 realmente, que era uma geração espetacular, que o Zico estava nela. Mas títulos com camisa da seleção brasileira nem. Ronaldo Fenômeno contabiliza 2 Copas, a de 94 que ele fazia parte e a de 2002 que ele foi figura
principal ali na conquista, né? É verdade. 94 ele distribuía Gatorade, né? Ele Marco viu. Valério. Era igual o Rafinha lá no Baia. Marco Valério. Toca o barco, JF. A hora do timaço. 18h22, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. Agora, ó, Carlos André Padim, como ele é mais jovem que a gente, os ídolos dele são Bruno Henrique, Gabigol, Romário. Marco Valério. Eita, Delton Sá. E deve ter algum árbitro bom aí na relação dos ídolos dele também, viu? Quando acabar de Aí rolou uma provocação aí, ó. Quando acabar quem disse, quem cutuca sou eu, né? Rolou uma provocação. Vamos em frente, Delton Sá. Sei quantas competições. O Zé Roberto Reit é ídolo da torcida do Flamengo. Apesar Todo de mundo ser- sabe ele é disso, né? fluminense, mas é ídolo do Flamengo. Mas profissionalmente falando, ele é ídolo do Flamengo, viu, Delton Sá? Tem até bandeirão com o rosto. Tu é doido, macho. Que aquele homem fez ali foi o maior roubo da história futebolística em todos os tempos. Marco Valério, cara de André. Depenaram o Galo, viu, Delton Sá, naquele jogo. Mas olha, se ganhar um carro 0 km já é bom. Imagine ganhar 2 e de uma só vez. O Cariri da Sorte desta semana traz no quarto sorteio 2 Fiat Mobi 0 km. É a sua chance de ganhar 2 carros no Cariri da Sorte e mais R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 10 rodadas de R$1.000 e vem com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui. É do Cariri. Agora, meu amigo, se a conta de energia toda vez que chega na sua casa é um desespero, um Deus nos acuda, meu amigo, você tá preocupado, você fica lá, minha nossa senhora, eu só trabalho pra pagar a conta de energia, tá na hora de você colocar a geração de energia solar na sua casa. Pare com esse desespero, fique tranquilo, aliviado. Quando chega lá o rapaz lá que faz lá a leiturista, que ele botar a sua conta, nem liga pra ele, sabe como? Colocando a geração de energia solar na sua casa com a Genesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981-23-7956 e deixa o sol, vou repetir o número, 981-23-7956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Já pensou, Delton, nesse calorão, a gente com o ar-condicionado ligado e pagando a conta normal? Tu é doido, Vinha R$2.000 a conta, viu? Eu já tô me tremendo todinho pensando nisso, mano. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193. Meu amigo Nonato, irmão do Baleia, lá da RN Sinuca, lá Bilhares. Ele tá dizendo que o Ronaldinho Gaúcho era pra estar entre os 5 aí. Ele tá dizendo aí, tá dando a opinião dele. Diz que o Ronaldinho Gaúcho tinha que estar entre os 5, Marco Valério. Agora, Marco Valério, quer banhar sua mercadoria com qualidade? Quero. Vai pra Dourados. Aí tá Banha certo. ouro, prata, níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar seu próprio negócio, pode ir lá também. Tem as semijoias prontas para revender para você. Você paga facilitado, meu amigo, só na Dourados Joias, utilizando equipamentos de última geração e preservando o meio ambiente. Se você quer vender sua mercadoria para desplacar ou já desplacada, a Dourados compra e paga à vista. A Dourados fica na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 99993-3031, Instagram, arroba Dourados Joias com 2 S. No final só que é arroba, né, Marco? É arroba mesmo de boi. Arroba, né? Eu sempre boto esse U no meio. Aí João Filho fica olhando pra mim com aquela cara dele, me condenando. Delton, mandaram aqui os ídolos de JF. Tá ótimo. Eu quase acertei, viu? Foi, né? Edmundo, Rivaldo, que você falou, Dudu, Duduzinho, que tá contundido, Davidson, Davinho, e pra fechar, já que ele é doido pelo Fluminense também, né? Romerito. 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 Falam tanto de Davidson, mas Davidson foi responsável por esquentar tanta cerveja, queimar tanta carne.
O doido do Davis. Tem a ética, João Filho. JF. Queimou tanto churrasco desse dia. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Era só Fumê Service. Hoje, José Barrocos, número 408, em Juazeiro do Norte, o telefone 988054899. A organização é do corintiano Edilson, o doutor do fumê. Grande abraço pro querido colega Luca Alves. Olha, Luquinha. Um abraço legal pra você, Luquinha. Obrigado pela companhia aqui na Tempo, na Vale. Um abraço legal. Quem mandou um abraço? Joãozinho da Exu. Joãozinho do Exu mandou um abraço legal pra você, Luca. Tá certo? Um abraço, Luquinha. E também o compadre do Joãozinho, que é o Carlos André Padim. Olha, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Não perca esta oportunidade. Enriqueça o seu currículo e aumente suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação do ESC. Curso como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros. O site é www.esccursos.com.br. Mais informações 3571-3487. WhatsApp 99982-2476. ESC Cursos. Ô Deus, você sabe onde é que o Ejaildo tava nesse fim de semana? Não, Marco Valério. Lá no Allianz Parque. Olha aí, rapaz. No estádio do maior campeão do Brasil. Foi pro show, foi? Show do Rod Stewart. Ele e Dona Sueli. Rapaz, foi realizar o sonho de Dona Sueli, que era ver o show do Rod Stewart. Também tava lá. Ele tava lá, Baby J. Tava cantando todas lá. Que coisa boa, rapaz. E aquele estádio é aconchegante pra e a qualidade do som, né, Deus? Espetacular. Pelo menos uma alegria no ano pro nosso querido Ejaildo. Tá certo. João Filho, pelo amor de Deus. Mas João Filho, ele tem que pagar a pizza, né? Da Copa do Brasil. Tem que pagar. Tá devendo É que ele perdeu a Copa do Brasil. O São Paulo foi campeão. Já tá devendo a pizza. A temporada das tintas pra você na Casa do Brasileirão Com. Tá bem pertinho. Como é? A do Brasileirão tá bem pertinho. Pois é, Casa Com, Marco Valério, tá construindo, tá reformando, você tem que ir pra Casa Com. Para aproveitar as ofertas da Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. É a sua opção para você comprar economizando, para reformar economizando na Casa Com. O Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes. Aplausos, sabe? Eu vi um vídeo. Oxe, tu é doido. Só dá João Filho lá agora. Rapaz, e o bicho é fã da massa tasquinha mesmo, viu? Que agora ele tá fazendo propaganda de pastel. Pois é. Imperial Tô ligado. Motel Imperial, conforto, higiene, segurança e qualidade. Direção do nosso querido André Lemos, grande desportista. Um abraço pro André Lemos. Lembrando que o Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. Marco Valério, se você que é pai, avô, tio, o quê? Padrinho e o menino, toda vez que ele vê, pega seu celular como acontece lá em casa, vou dar uma dica pra você. Vai na Fox, compra logo o celular pra esse menino, entrega logo pra ele, pra você ficar tranquilo em casa pra cuidar da sua vida. Note 11, 4 GB, 128 de memória, só 1.280 o Note 11 lá na Fox. Note 12, 4 GB RAM, 128 de memória, R$1.250 pra você. Redmi 12C, 4 GB, mais 128 GB de memória, R$869. Redmi 12 de 8 GB, 128 de memória, R$1.260 lá na Fox. Redmi 6 eu já falei 9. Tem o Redmi 10C de 3 GB, mais 64 de memória, R$699. Tem o Redmi A2 de 3 GB com 64 de memória, 690. Redmi A2 de 2 GB com 32 de memória, 585. Pra você lá na Fox. Dia das Crianças, por menino parar de perturbar. Pai, me deu o celular. Mãe, me deu o celular. Vovô, me deu o celular. Tá na hora de você dar um celular pra esse menino. Tá certo? Botar aqueles bloqueadores daqueles canais que não deve o menino olhar.
e deixa eles à vontade lá pra ir pro YouTube, pra ver as provas dele, compra lá na Fox. E tem um detalhe, você pode pagar em 10 vezes no seu cartão de crédito. Conosco também, Delton, Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para educação e esporte, atendendo 5 bases em diversos bairros aqui de Juazeiro do Norte, desenvolvendo práticas como futebol, futsal, skate, basquete, desenvolvendo boas práticas entre a juventude. Teve aqui sexta-feira. Eu vi a entrevista do Pilha, né? O presidente Jackson Pilha do Instituto Juazeiro Bom de Bola. Bom de Bola, você pode conhecer um pouco mais desse projeto, participar ou até incentivar. @Juazeiro. Agora, bom o projeto de bola. dos meninos é que são bom de bola, que Pilha é ruim de jogar bola. E é? Eita, Pilha é ruim de bola? É, ruim demais, ó. Tu é doido, ó. Agora, Marco Valério, deixa eu dizer pra tu, onde o cara come uma carne de primeira, certa assim, tem uma entrada, você gosta da linguiçazinha, né? É bom demais, ó. E com aquele vinagrete, aquela farinhazinha que vem naquela Tem uma farofa geladinha lá. assim pra dar aquele tom. Eita, Marco Valério, tá pensando? Aqueles pastéisinhos que vem com aquela carne. Delton, não jantei ainda não, Delton. Eita, Marco Valério, lá na churrascaria. Faça isso não. E lá tem um telão bem grandão. Telão bem grandão, pra tu ver os jogos. Libertador, amanhã tem Fortaleza e Corinthians. Hoje tem Botafogo, amanhã tem Fortaleza e Corinthians. Quarta-feira, tem Fluminense, Libertador tem Palmeiras. e Boca. Desse jeito aí, você lá comendo, bebendo. E você pode ir lá pra torcer contra e pode torcer a favor. Não, aí você fica à vontade. É democrático lá. Agora, se você quer assistir em casa e pedir um petisco, aí como é que faz? 8865-7741. Churrascaria Mão de Vaca é o melhor churrasco da região do Cariri. Grage Veículos, compra, venda, troca e financia o seu carro seminovo com a maior facilidade. Realize o seu sonho com uma empresa que há mais de 20 anos honra a região do Cariri, sempre com bons negócios, carro com procedência. Pode comprar e ficar tranquilo, porque são carros revisados, com toda a documentação acertada, para que você depois não tenha dor de cabeça, tá bom? Grage Veículos é o lugar certo para você comprar o seu seminovo com qualidade. Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos. Informações no Instagram, @Grage Veículos, também no 99208-8592. Alô, Marcos! Aquele abraço. Tem mensagem de Jaildo, Marco Valério. Já Daqui a trago pouco mensagem. tem. Tem Será que alguma mensagem de resposta Jaildo no programa? a JF? Aguarde, ouvintes. Aguardem. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da obras, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851 e também de ramagem couros, viu, Marcos Valério? Qualidade, bom gosto. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Você acompanha a tendência da moda presenteando ou usando produtos da Ramagem Couros. A fábrica na Avenida Padre Nessô Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Inclusive, o Washington Luiz esteve aqui na última quinta-feira, recebeu uma belíssima carteira da Ramagem Couros. Belos foram os gols que ele fez. É verdade. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Alô, galera do YouTube! Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Promoção toda quarta-feira, mas não deixe de pedir sua pizza. Já pensou? Jogo em massa do Botafogo mais tarde, vai passar o rodo em cima do Goiás e aí comendo aquela pizza deliciosa? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lá também tem um telãozão, né, Delton? Tem, bem grandão. Foi Boninho que botou lá, viu? 988429514. Sabia? Hã? Vem quando a gente aparece nesse Tem dia que ele bota lá o programa. Aí disse que espantou a freguesia e ele desistiu. Teve um problema. Botou só o áudio mesmo. A galera não aguentou, não. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Um abraço pro pessoal do nosso canal no YouTube. Sabe que a Farmácia Fernandes agora já tem 8 lojas em Juazeiro do Norte? Abriu mais uma dela. Inaugurou a mais nova loja na Avenida Elton Gomes, ali do lado do Mercado Pirajá. Ah, aquela bonitona, grandona da esquina, né? Meu amigo, esse Marquinhos tá carudo, meu amigo. Com as farmácias Fernandes. Vascaíno, velho, arrumado. Cada vez mais perto de você, as farmácias Fernandes. E o preço? Saúde, qualidade pra você, atendimento. Tudo isso pra você. Eu só compro lá. Quando você tá dodói, que vai só em dizer que já tá indo na farmácia, já começa a ficar bom. Aí quando compra o remédio que toma, aí, melhora de uma vez. É verdade. Lá nas farmácias Fernandes. Presente em todo momento. Conosco também, Delton Sá, Produtos Panebon Pão Nosso. Esse é bom mesmo. Manda um abraço pro Ivan, viu? Ivan na sexta-feira. Do Vasco da Gama fervoroso. É não, Delton?
Ele é Guarani de Juazeiro. Não, mas ele é Vascão. Eu acho que ele é Flamengo também. Ele é Vascão, mano. E é, Delson. Aqui é em casa e lá no Rio ele é Vasco. Não, ele torce Guarani. Pergunta a Pancinha. Mas através Rapaz, de sua falar empresa nisso, ele eu tirei a apoia foto. todos os clubes. Falar nisso, eu tirei a foto do meu amigo Pancinha, rapaz, lá na CVM e depois não postei a foto, depois começaram a me chamar a atenção. Meu amigo Pança, alô Pança, aquele abraço. É nosso contemporâneo lá de 2º grau, governador Adalto Bezerra. Legal. Lembrando que produtos Panebon, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Alô, Damião! Lá na portaria da Panebon Pão Nosso tem também a linha integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora diga onde eu compro o hamburgão massa quem agora. tá ligando pra mim aqui? Quem é? Diga aí. No ar. Luca Alves. Um abraço legal pra você, Luca. Agora, Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá sobrar o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Hambúrguer, uma delícia de hambúrguer. Você quer pedir e receber em casa? 988380548. Vou até repetir. 988380548 e Ares Motos. Maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tá a fim de comprar tua moto Honda? Vai na Ares Motos e encontra o melhor negócio na Ares Motos pra você. Bota a hora, JF! 18h35, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, do seu Chevrolet, 0 km, está na Novo Rio. Mensagem do Ejaildo. João Filho. Manda o Pix. Não, vamos fazer assim, não, Ejaildo. Você não vai fazer esse negócio de mandar Pix de João Filho, não. Manda a pizza pra não, cá, você. Aonde você compra a pizza, você pede uma pizza e manda deixar aqui no programa amanhã, terça-feira. Exatamente. Aí a gente come a pizza, porque senão ele vai levar pra casa e a gente não come nada. É, apesar de eu ter ganhado o prêmio, mas o timaço todinho vai comer. Aqui é pra nós, não é pra você? Fique quieto. Você ganhou a aposta, não é pra dividir pra nós, não é pra você não. Certo, Jair? Então você compra a pizza, manda deixar aqui. Você chega lá, compra a pizza, não manda dinheiro não. Agora o Ejaildo disse que o Palmeiras não ganha o Brasileirão pra ganhar sua aposta, certo? E a outra... Mas nós mudamos o formato. Eu sei, quem terminar na frente. Quem terminar na frente. É, pronto, foi. Vocês mudaram. Ele aceitou isso aí? Ele disse que foram vocês que disseram que ele aceitou. O senhor, todo mundo lembra aqui que mudamos o formato e ficou num comum acordo de... Rapaz, vocês estão igual Eurico Miranda, trocando o regulamento no meio do campeonato. Quem terminar na frente... Vai terminar na justiça isso aí. Quem terminar na frente. Acho que vai pra justiça. Vai sair 2 campeões, viu? Mas no final, ele mandou um abraço pra todos nós e disse assim, pra você, Marco Valério, diga a Marco que só presta a mesma arena do Palmeiras. Agora o time, aí ele botou a reticência lá. Eu tô vendo que foi não presta, você, viu? Marco Valério. Essa foi pra de você. De uns anos pra cá, eu tô vendo que não presta, viu? Foi pra você, não tem nada a ver com isso. Mas pra não perder o cliente, eu vou ficar calado. Vamos botar o Guarani. Eu, Jaildo, um grande abraço. Vamos botar agora o Guarani? Fala, Anderson Luiz. Quer dizer que Gilson está voltando? Gilson, mão de pilão. Lembra daquele jogador de vôlei que tinha? Era Gilson mesmo, era? Não, tinha Gilson. Era alguma coisa no aumentativo, né? Aí tinha o narrador, afunda! Aí tinha lá. O narrador era Marco Antônio. Era, já falecido, né? Já. Aí tinha um não sei quem, mão de pilão, né? Era no aumentativo Gilson, assim. Gilson, pronto. Gilson, mão de pilão. Não é da minha época aí não. Boa noite pra menino você. novo, olha. Menino novo. Boa noite, Marcos. Eu de usar fralda de sim, faz medo. A todos os ouvintes do Vale Esporte, o do mercado voltou a negociar com o Gilson. A primeira negociação tinha andado, só que o que aconteceu é que o Gilson teve alguns problemas particulares e aí acabou não andando e não fechando com o time do Guarani para assumir a base do rubro-negro juazeirense. Dessa vez está bem diferente, está adiantado essas negociações, ainda não está concreto, ainda não tem prego batido e ponta virada, eu posso dizer assim, mas está bem adiantada essa negociação com o Gilson. Vale ressaltar que quando o Gilson esteve à frente da base do Guarani, o Guarani foi campeão sub-17, foi campeão sub-20, teve revelação de alguns atletas, Dudu Carideaçu veio desse time, Wesley Meia, que inclusive está no Ferroviário, na época ele atuava como meia, também participou desse time do Gilson. Wesley, lateral esquerdo, também fazia parte dessa base do rubro-negro juazeirense. Então, na época que o Gilson começou a plantar aquela sementinha, o Guarani conseguiu colher alguns frutos, não só o Guarani, como o futebol do Cariri, porque outros jogadores que estiveram lá também participaram de outros times e aqui acabaram se tornando grandes jogadores de futebol da nossa região. Então o Gilson deve voltar de fato para a base do rubro-negro juazeirense para plantar novamente, para que quem sabe daqui a 2, 3 anos o Guarani Gilson tem sua base boa. Tem tempo.
tem um amor, Delton Sá. Porque Gilson tem a oficina dele muito conceituada. Sim. Eu descobri que Gilson agora também é construtor, tá numa obra ali. Gilson também, Sim, investidor. E agora vai também pra Galetais lá, por menino da base. Menino, pra dar uma olhada no menino da base. Na verdade, ele Não, na verdade, sem brincadeiras à parte, esquecendo um pouquinho lá da brincadeira, ele fez um bom trabalho, né? Como você disse aí, né? No período que ele tava no Guarani, vários garotos e títulos que o Guarani estava se tornando até um time imbatível na base, né? Era complicado quando jogava com o Guarani, era difícil vencer esses meninos. E tem um Guarani, detalhe, né? Delta, é muito bom você ter uma pessoa assim que possa se dedicar. Porque muitas vezes tem a diretoria, aí tem um cara que tá dando suporte à base, mas faz uma outra coisa, tem uma outra situação, se preocupa com uma outra demanda dentro do clube. Então o Guarani acerta quando entrega na mão de uma pessoa que vai se dedicar, pelo menos em termos de Guarani, exclusivamente a esse trabalho. Então, é importante, como você bem disse, o Gilson aí, ele tem já esse histórico favorável na base do Guarani. Quando a gente fala de Gilson, a gente fala não só de Juazeiro, Crato, Barbalha. Porteiras, ele viaja. É verdade. Ele vai em outras cidades. Ele mesmo tira um domingo dele pra ir lá visitar, pra olhar um ou outro jogador, olhar um jogo amador, pra quem sabe lapidar um jovem atleta. Ele mesmo tem esse trabalho, tanto que ele trouxe o Wesley de Porteiras, dentre outros atletas que estavam aqui na nossa região. Então, e esse trabalho que ele faz no esporte chamado Juazeiro do Norte já não é de hoje, já veio um tempo. Eu acho que foi a Jardim, eu fui uma vez com a galera para um jogo lá, não sei se era o Severo na época, o time, tinha aquela história de Copa Cariri, aí tinha o Luiz Careca, ele já tava com o Luiz Careca na época, né? Acho que era a União Progresso, né? Era o time, eu não lembro bem assim, mas era mais ou menos isso. Ele já tinha, como gosta de dizer o Arizão, tinha uma parceiragem, né, e tal. Então o Gilson tem uma bagagenzinha aí com o esporte amador e também na própria base, né? Tem um carinho especial por toda essa garotada e tá terminando essa negociação com o Guarani, falta alguns últimos ajustes, mas o que tá mais pendente é essa situação. A gente vai passar uma lacuna até o final do ano sem nenhum tipo de competição oficial para essa garotada, e aí fica difícil de fato de você começar a montar a categoria de base sem motivar esses atletas para que consigam trabalhar visando algum tipo de campeonato. Agora, eu não tive aqui no programa na sexta e quinta-feira foi um programa muito apertado aqui, mas nos causou boa impressão, viu, Delton? As palavras do novo presidente do Guarani, o Zé Ivan, e do doutor Breno, que é presidente do Conselho Deliberativo, pelo menos nas palavras, no pensamento, na retórica, eles foram demonstraram muito bom senso, uma certa organização de planejamento. Tomara que tudo que eles planejam no Guarani, tanto no amador como no profissional, se confirme, né? O Zé Ivan, o presidente, fazendo mais aquele trabalho de apaziguar os ânimos, de unir os caciques do Guarani. Você tá dizendo que ele é o Major Sauac do Guarani? Ele é um homem bem organizado. Uhum. E apagador de incêndio. E o doutor Breno, ele, né, mostrando assim um conhecimento muito grande da parte documental, então é importante esse trabalho. Eu acho que o Guarani realmente está precisando dar uma guinada de 360 graus para melhorar e para que a gente possa ter um 2024 bem diferente no Guarani. Apesar de negarem aqui que não estavam ainda pensando no campeonato, era mais questão de organizar, mas já andaram procurando alguns atletas, já andaram Anderson Luiz. Estão atrás de fato do diretor de futebol, mas oficialmente o Guarani não anuncia. Até questão de precaução deles, nada, eu acho que até o trabalho é muito bem feito em relação a isso. Trabalham certinho, com calma, sem dar um passo maior do que podem. Mas já estão, viu, Delton Sá, conversando, já estão de olho. Já tem o diretor de futebol? Não, ainda não, mas eles mesmos já estão de olho no mercado para saber como é que tá a situação. Você já tentar tirar aí profissional de um setor para jogar para lá? Já. Eu tô ligado. Você tá pensando que eu não sei? Então, eles acham que a gente não sabe também não, né? Você tá pensando que eu não sei, mas não? Por enquanto, eu sei. O Guarani segue ainda sem esse nome de diretor de futebol, mas seguem sim. Bom que o torcedor saiba que eles seguem já trabalhando nos bastidores, conversando com os jogadores, conversando com o treinador, conversando com o treinador. Tô ligado, pessoal. Pra aí, quem está aqui há uns dias, já que a gente já tá no mês de outubro, né? Segundo dia do mês de outubro, anunciar esses nomes que vão vestir a camisa do Leão no mercado. Tem tempo, né? O primeiro passo já foi dado, que foi montar a diretoria tá montada e os passos vão começar a ser dados com essa organização
parte burocrática, administrativa. Enquanto isso, ao mesmo instante, já estão trabalhando isso realmente que você trouxe, de contatos aí já para ir adiantando. Para quando for em dezembro, já está praticamente com tudo definido, quem vai ser contratado, quem vai vir, quando vai começar, né, Anderson? Sim, justamente. É importante que isso aconteça, realmente. E sobre a questão do BID, o pessoal do Guarani já está também negociando, já entrando em contato com as causas trabalhistas que o Guarani tem. O Breno falou aqui na última entrevista que eram 34, mas mais de 60% já foram contactados com os advogados. Então está bem adiantado em relação a isso. Possivelmente. Já tem mais de 30 causas já. E a grande maioria, Nelson, de 2019 para cá. Sim. Quer dizer, de 19 para trás, o Guarani tinha pouquíssimas 9 causas. De 2019 para cá, o negócio desmantelou, né? Justamente. Então, eles já estão resolvendo todas essas situações internas para que o Guarani chegue bem no Campeonato Cearense. Beleza. Mandar aqui um abraço, Delton Sá, pro advogado barbalhense Moisés Fernando. Gente boa. É doutor Moisés lá do Cariri da Sorte. Lembra, doutor Moisés? Podemos divulgar? Quem até fazia. Pois é. Um abraço, doutor Moisés. Rapaz, ele não tira essa camisa não, Delton. Desde domingo da semana Moisés passada. Jogava futsal? Rapaz, segundo Moisés o nosso saudoso Antônio Félix, Moisés jogava muita bola. Ou joga, não sei ainda, Não, não é assim também, não. Baixinho dizia isso. Baixinho não tá mais aqui. Ei, doutor Moisés, não é assim também. Diz que ele jogava direitinho. Ele jogava direitinho. Olha aí, ó. Pro futebol barbalhense, Delton Sá. Direitinho. Não é pra aquela lista do começo do programa, não. Ele jogava bem. Jogava bem pro futebol barbalhense. Jogava bem. Eu vi Moisés jogando. Era um meio campo assim. Vi Moisés jogando muitas competições no ginásio poliesportivo. Era bom jogador mesmo, era um fixo bom, de vez em quando jogava de ala, era um bom jogador. Agora sim, tinha alguns lá em Barbalha bem melhores do que ele, tipo Solano, tipo Marconte, tipo Mário Sérgio, e aí a gente vai citar alguns nomes aí. Mas ele era bom mesmo, ele era bom jogador. Agora sim, esse exagero todo aí. Mas Delton, o homem tá tão feliz que o São Paulo foi campeão. Não, ele é gente boa demais, rapaz. O cara é sabe quem sempre manda um alô pra você? Charmoso. Charmoso, rapaz, Charmoso é uma figuraça. Lá no Santo Antônio. Figuraça, Charmoso. Gente boa demais. Diga a Deltinho que eu tô mandando um beijo toda vez que Passei por ele outro dia lá perto de sua casa, lá nos Macários. Aí ele tava lá. Por lá, foi uma festa, nós dois conversamos lá. Charmoso. Relembrando a época, Marco Valério, do Oratório São João Bosco, lá no Salesiano. Quando tinha uma turma aliás, boa que jogava sabe quem lá. tá aniversariando hoje? Quem, Marco? Doutor José Carlos dos Santos, irmão do Washington, treinador. Aniversário. José Carlos nunca jogou bola. E Zé Carlos era do pequeno clero lá no Salesiano. Ele corria atrás da bola dela. Eu só corria, mas era ruim demais. Mexer aí, né? Aí pra correr fica mais difícil, né? Não. Mas ele corria atrás da bola. E o Washington ainda jogava bola, mas ele... Doutor Zé Carlos não joga bola não, Que conversa, jogou... Ei, o homem é doutor, tem doutorado agora, viu? É doutor de verdade. Do bicho ali na rua Todos os Santos, ele ficava jogando o jogo do bicho lá, ganhou um dinheirinho jogando o jogo do bicho. Parabéns, meu amigo Zé Carlos dos Santos, muitas felicidades. Vamos pro intervalo, Delton? Quem manda é o senhor, tô aqui só pra obedecer. Cadê o homem dos bíceps? Veio hoje não, foi? Rapaz, não chegou ainda não. Ele tá aqui, tô só esperando. Cadê o homem dos bíceps? Tô aqui, só ouvindo vocês. Tá certo. Ei, doutor Moisés vai ficar puto comigo, mas vai fazer mais ele é gente boa, Só que se você ganhar no Cariri da Sorte, eu digo, doutor Moisés, podemos divulgar e ver que é você vai dizer, não. Bora pro intervalo, JR. Você podia muito bem ter ficado calado. É mais um na lista de Delta, viu? Você podia muito bem ter ficado calado. Vale FM. Vale FM. Ganhar um Fiat Mobi é bom, certo? E ganhar 2 Fiat Mobi de uma vez só é bom demais! O Cariri da Sorte dessa semana tem 2 Fiat Mobi 0 km sábado 4 sorteio. Já pensou? Você vai levar para casa esses 2 Mobi 0 km. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim traz prêmios para o Cariri e região. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, Jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte.
O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. De volta no Vale Esportes do Timaço da Tem Vale resenha, FM. Nelson. Tem a Rocha. Tem resenha. mensagem. A Rocha que só presta com Antes do resenha. homem dos bíceps, tem mensagem pra você. O nosso ouvinte chamado Ângelo mandou o seguinte: Moisés jogava muito salão e campo. Foi meu jogador no Central, campeão barbalhense. Nossa, foi o primeiro nome dele, né? Fale do rapaz não, o Antônio Ângelo, viu? Que Mas eu não tô mandou essa falando dele, não. Eu disse que Moisés jogava bola. Pois é. Só que não é essa coisa toda. Mas segundo o Ângelo, sim. Esse Ângelo é bom jogador? Faz gol. Faz gol? Faz gol, é. Ele é grandão, faz gol. É. Vibra, a gente Moisés faz a era festa. muito bom Um jogador. abraço pro Ângelo. Disputou vários campeonatos no ginásio poliesportivo de futsal. Antônio Ângelo. Jogava futebol também, Quem? amador. Ângelo? Não, Ângelo? o Moisés. E esse Ângelo joga bola, Delton? Rapaz, isso aí tem mais propaganda que futebol. Aí é mais propaganda. Aí é igual um amigo meu ali. Acaba dizia assim: rapaz, o bicho era bom, não. Fazia gol, né? A bola batia nele e entrava, né? Maria. Né? Bom, daqui a pouquinho, Aloysio Vilar, em nome de ESC Cursos, tem cursos para você se qualificar profissionalmente, cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas. Olha, quer se preparar para o Enem, concursos públicos, pré-vestibular? Já sabe, é no ESC. Acesse esccursos.com.br ou então dê uma ligadinha para 3571-3487. Quer estar preparado? Estude no ESC. Marco Valério, eu tô vendo que eu vou apanhar em Barbalha. Que eu tô dizendo aqui também. Moisés era um jogadorzão, sim. Eita, ainda joga. Tô mandando mensagem aqui pra mim. Tá vendo aí, doutor Moisés? Rapaz, tá vendo aí como. E ele é torcedor do São Paulo, não, mas viu, o bom é isso aí. Põe a resenha, Põe a resenha. Sem resenha não presta, não. No instante muda a conversa, né? Não, eu tô dizendo que ele jogava bem. Não é esse jogadorzão. No instante eu muda a conversa. voltei a dizer o que eu tô dizendo. Era igual a Bebezão, que era fixo lá de Barbalha.
Era um cara que jogava muito bem atrás, marcava muito bem e quando roubava a bola, iniciava a saída de bola. Mas então, tu viu o Moisés jogando aonde? No ginásio, no Rádio Satu, era presidente da liga, esse homem jogava lá. Ele bem novinho? Sim. Ora, homem. Tá certo. Tô dizendo pra você, ó. Mas disse que ele jogava bem, era futebol de campo. Campo eu nunca vi. Assim. Campo eu nunca vi o Moisés jogando. Diz que o Barbalha pelejou pra ele ser profissional. Mas não, você é advogado. Mas posso dizer aqui alguns jogadores que eram lá de Barbalha que tinham muito mais talento do que o Moisés. Tipo Rubens, que era lateral, que era ala esquerda, foi lateral. Tinha uma galera boa. Solano jogava muita bola. Solano era craque de futsal aqui. Mário Sérgio. Tá entendendo? Mas o Moisés é de uma geração boa lá de Barbalha. Marcou de goleiro. Jogava na Casa de Imóveis São José do meu amigo Thiago Luna. Era sim, jogava com o Junão. Esse time era bom mesmo. O time era bom. O Moisés era bom jogador. Thiago Luna jogava bola, Delton? Thiago Luna era muito propaganda, né? Tiaguinho era muito Fazia propaganda. muito marketing, né? Era muito marketing. Mas e o tal de Tony Gol, fazia gol mesmo, Delton? Tony Gol, eu acabei de dizer pra você. Ele tava na hora certa, no lugar certo pra fazer o gol. Era um Davidson mas da essa vida, habilidade, né? Era um Davidson. Não tinha não. Era mais pra botar a bola pra dentro mesmo ali, que tava sempre bem posicionado na garapa. Uma informação para Joá Solados. Ainda com a pochete do lado. Na garapa foi de lascar, viu? Eu tenho impressão. Na garapa. Eu tenho impressão que quando eu for Barbalha, eu apanho. Passa uns 3 anos sem ir lá. Joá Solados, trabalhando com material de excelente qualidade, os conhecidos solados do seu Ribamar. Solados Anabela, blocos, solados para papetes. Lembrando que Joá Solados fica na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. A Luiz quer falar. A Luiz Vilar. Boa noite, Aloísio. Rapaz, eu quero morrer amigo de vocês, viu? Isso aí também. Principalmente de Delton Sá. Principalmente Delton Sá. Esse aí, quando ele for chegando no trem, faz um teste igual a Prachete fazia. Joga uma bola no pé dele pra tu ver o desastre. É porque o negócio de Aloísio é trabalhar os bíceps, Delton Sá. É bem melhor. Não fui eu que postei foto no grupo, não sei que horas da noite. Chegou a foto do de Aloísio. Em homenagem a você, Chegou né? a foto de Aloísio. Ai, foi o senhor? Foi em homenagem a você. Foi? Fui eu que postei, porque na hora que eu vi a foto, eu me lembrei de João Filho, aí eu postei. Rapaz, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, era quase 11 horas da noite, eu olhei o grupo, uma foto de Aloísio mostrando você. Olha a pose de 10 Aloísio. da noite, viu? Eu digo até o cara querer ter muito, sei Parece lá, um mosquito. pegar a foto. Não foi nada. Você já se ligou no nível? Não, é peso mosca. Todos aqui são seus amigos, Aloísio. Peso Tô mosquito. vendo. Aloísio, Pra que inimigo? todo mundo aqui gosta de você, Aloísio. É recíproco. Mas boa noite pra você, Marco Valério, Delton Sá, boa noite pro JF, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Vamos lá falar do Icasa, né? A equipe icasiana que segue os trabalhos com as categorias de base. E olha, a diretoria ainda não confirmou a próxima avaliação com os garotos, viu? Estava prevista aí para o próximo sábado, né, dia 7, mas até o presente momento a diretoria não divulgou as inscrições, enfim, se vai realmente realizar essa nova seleção no próximo sábado. A gente aguardava, mas até o momento nada foi concretizado. Ou seja, pode ser que haja aí um adiamento dessa que seria a segunda avaliação para as categorias de base do clube. A primeira foi um sucesso, né, 270 inscrições, 67 atletas passaram para a segunda fase e pouco mais de 30 restaram, alguns deles ainda para serem reavaliados, no caso do Sub-20, e outros que já foram efetivados no Sub-13, no Sub-15 e também no Sub-17 da equipe icasiana. Portanto, agora aguardemos, né, para saber quais serão os motivos caso haja realmente esse adiamento da próxima avaliação para as categorias de base do Icasa. E por enquanto, Delton, Marcos, JF, a gente fica aí no aguardo também pelas competições, né? Já que até agora a equipe icasiana não confirmou participação em mais nenhuma outra competição, né? Terminou a Cariri Cup, terminaram também as competições da Liege e a diretoria não informou ainda quais serão as outras competições que as categorias de base irão participar. Enfim, um trabalho que segue, mas agora sem saber quando realmente os jogadores vão entrar em campo para valer, né? Para disputar alguma coisa. Por enquanto, só trabalhos com bola mesmo lá no CT Praxedão, viu?
Beleza, meu caro Aloysio Vilar, tá aí aquela história, né? A gente ficou sem calendário para o segundo semestre do ano, né? Eu continuo sendo um crítico da decisão tomada pela federação em atender os clubes que jogam competições nacionais, e aí a gente fica com o segundo semestre sem ter, né, competição para os nossos clubes participarem. Infelizmente, serão aí mais 2 meses, pelo menos, pela frente, aí para dezembro você começar a realmente, de fato, cuidar do que vai ser a temporada do ano que vem, né? Infelizmente, essa falta de calendário traz esse tipo de situação, né? É verdade. Aloysio, até amanhã com mais informações e a sua participação, tá bom? Bom, Aloysio, nós não temos certeza se vai ser amanhã, né? Por quê? Mas pode ser que amanhã rola uma pizza aqui, né? É a pizza da aposta, é? É, a primeira. É a primeira, da Copa do Brasil. Ih, rapaz. Do Brasileiro. Rapaz, vocês combinaram isso com o Jaildo? Já disse aqui. Jaildo é homem de palavra. Não, então, eu tô dizendo a primeira, né? A primeira. Poxa, e ele vai perder a segunda também? Não, porque pode ser que João Filho perca a segunda Tá ele certo. tem a segunda pizza da aposta aí. Aí se João Filho perder, não. Aí João Filho vai ter que mandar deixar na casa do Jaildo aí. João Filho deveria ter feito uma apostazinha da Libertadores. Aliás, vou dizer aqui, viu? Se a final for Fluminense e Palmeiras, vai ter que rolar uma aposta entre Delton Sá e João Filho, né? Não é verdade, Delton Sá? Marco Valério, tranquilo. Aí. Tranquilo. Só que eu acho que não vai rolar essa aposta, porque eu acho que a gente não passa pelo Inter, né? Eu acho que a gente não passa pelo Inter. Eu já tô me preparando. Tem muita chance, Eu tô devendo 2 caixas, vou ficar devendo quarta-feira 2 caixas de cerveja pro meu amigo Luiz, o Gaúcho, né? Torcedor do Inter, a gente fez uma aposta e aí eu vou ter que pagar. Ainda bem que eu pago só as cervejas, porque Valda Perboni vai levar a carne. Então é uma aposta boa, Delton. Aí o Franco, mais o Magaiva vão levar outras comidas, nós vamos juntar os 5 pra descer a birita, né? Bom. É uma aposta boa. Vale a pena perder. Vale a pena perder. Não, vale não. Eu prefiro ganhar. Delton. Prefiro ganhar, pô. Eu bebo de graça e ainda vou pra final da Libertadores. E faz a aposta com o João Filho depois. E faço com o João Filho. Valeu, Aloysio, um abraço, hein? Valeu, me deixem atualizados, né? Pra eu não perder essa boquinha, tá bom? Tá aí. Olha aí. Você pode estar aprendendo, viu? Tá. Andando nas más companhias aqui, tá vendo, Delton Sá? Aloysio Vilar era um rapaz tão comportado antes de entrar nessa equipe, Delton. Chegou a mensagem. Ele mudou tanto. Chegaram 2 mensagens de barbárie. Um cara botou: Thiago jogava nada mesmo. KKKK. Não, o Thiago não tem cara de quem jogava bola, não, Delton. E a outra foi: na garapa foi fora. Na garapa. Eu não sei se o Ângelo tá ouvindo a gente. Na garapa foi de lascar, viu? O Ângelo escuta toda noite. Na garapa foi demais, não foi? Cadê Super Luz? Tá doido pra falar. Bota aqui o Mer de Campos. Ceará perdeu mais uma e praticamente deu adeus ao sonho do acesso. Um abraço amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as novidades de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, os clubes da capital. Vou começar pelo Ferroviário. Mais um jogador colocou o vermelho preto no branco. Agora foi Thiaguinho e assinou o distrato. Meio atacante do Ferroviário é mais um que deixa o time campeão brasileiro da temporada 2023. Portanto, Thiaguinho assinou o distrato e não fica no time para a temporada 2024. No Ceará, um tabu quebrado e um tabu mantido. O Ceará não ganha do Atlético Goianiense na capital cearense, em Fortaleza, há 8 anos. Perdeu e o tabu continua. E o tabu quebrado? O Ceará não perdia para ninguém em casa há 3 meses, apesar da campanha irregular. Perdeu para o Atlético de Goiás no final de semana e esse tabu foi quebrado. Aliás, esse tabu quebrado deu uma confusão, sobrou para a diretoria, sobrou para jogadores do Ceará. A torcida do Ceará não perdoou, chamando de jogadores vagabundos. Olha só o que deu. Ceará 0, Atlético de Goiás 1. O Ceará está a 11 pontos da classificação e a 13 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, o Ceará está no meião da tabela. O próximo jogo do Vozão na sexta-feira à noite em Maceió contra o CRB. E o Fortaleza? Bom, depois daquela confusão cafona
Que coisa cafona, viu? Duas organizadas do Fortaleza brigando nas arquibancadas do estádio do Corinthians lá em São Paulo. A Conmebol deve punir o Fortaleza com essa palhaçada das organizadas lá no estádio de São Paulo, no Itaquerão. O time B empatou com o Grêmio em 1-1. O time A está concentrado, fez coletivo agora há pouco e concentrado nos alojamentos Otônio Diniz, na capital cearense, para um jogão de bola amanhã, 21h30 contra o Corinthians. O Corinthians de técnico novo, Mano Menezes, e vai ser um jogão de bola. Todos os ingressos vendidos. O vencedor ou classificado faz a final da Sul-Americana contra LDU ou Defensa e Justiça. A LDU venceu o jogo da ida 3-0, dos 2 gols do Paolo Guerreiro, jogador que foi do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians, e hoje veste a camisa do time equatoriano. Valeu! Foi Kilmer de Campos, da capital, para o timaço da Vale FM. Valeu, Superluz, obrigado pelas informações aqui no nosso Vale Esportes. Valeu o quê? Super Kilmer. Ah, tá. No finalzinho aqui, um abraço para Pelado no Crato, tá ouvindo a gente. Também meu amigo Luiz Gaúcho mandou mensagem. Adriano Dias, grande Adriano, também tá ouvindo a gente aqui. O Galego do Novo Juazeiro, Antônio Carlos, meu irmão. E como é que é o nome dele, rapaz? Alfredo Benício. Fiquei procurando o nome aqui porque eu não tô achando a mensagem, tá bom? Mas um abraço pra ele, muito obrigado pela companhia. Pra todo mundo ligado, tem jogo hoje do Campeonato Brasileiro, JF. Botafogo e Goiás, 8 da noite, vão se enfrentar lá no Rio de Janeiro, que o torcedor do Botafogo chama de tapetinho, né? Tem favorito pra esse jogo, Delton Sá? Pra quem, Botafogo? Fogão, mano. Pra mim o Botafogo ganha também. Eu também acredito que o Botafogo vai colocar 9 pontos na frente do Bragantino hoje e vai colocar também 10 pontos na frente do Palmeiras e JF. Você vê o que é o trabalho, louve-se o trabalho do Bragantino, que desde o início do campeonato tá com o mesmo treinador, que é um português, o Pedro Caixinha, né? Tá fazendo um excelente trabalho o Bragantino. Desde a época do Paulista, né? Exatamente, desde a época do Campeonato Paulista. O Botafogo começou o campeonato com um português, o Luiz Castro, saiu, entrou outro português, o Bruno Lage, ou seja, os treinadores portugueses dominando aí a parte de cima da tabela com os seus respectivos clubes. Rapaz, é mesmo, né? Manda um abraço aqui pra galera do nosso canal no YouTube, Edmilson, Ejaildo, o Adalberto Costa, o Ejaildo de novo. E o nosso amigo Adalberto disse: boa noite, Delta, eu sou tricolor e não acho que seja um timinho. Eu não disse que o Fluminense era um timinho, mas o Fluminense era conhecido e tem essa alcunha de timinho lá no Rio de Janeiro. Eu tava até lendo aqui que timinho, alcunha quase sempre pejorativa, é soada nas arquibancadas tradicionalmente como ofensa de uma torcida para o time adversário há décadas no futebol, né? E o Fluminense tem aquela questão do timinho. Diziam que o Fluminense ganhava campeonatos com times medianos, né? E falavam timinho. Ainda bem que foi você que disse, porque se fosse tá aqui, JF... Mas bem que João Filho nunca diria isso. Porque para o João Filho, Delton Sá, o Fluminense é um timão. Não é assim, JF? Um timão. É um grande time. E o JF é fã do timão. Aí tem uma história aqui que conta o Bangu, o timinho acabou ganhando contornos de timaço. É só estudar um pouquinho a história do Flusão, né? Que tem essa questão da alcunha de timinho do Fluminense. É uma história aí que contam lá pra trás. As histórias do Fluminense estão nas décadas de 60, de 50. O Fluminense sempre foi considerado o time da elite do Rio de Janeiro, né? Exato, os cartolas, né? Os cartolas, né? Pode arroz vem diz que os negros assim como o São Paulo, né? É o time do pessoal que tem mais poder aquisitivo em São Paulo. Nomes da música, apresentadores. É só você ver onde fica as Laranjeiras, num bairro nobre do Rio de Janeiro. Onde... E no fundo, o João Filho torce pro Fluminense. Essa história de dizer que ele torce Palmeiras é pra despistar. Bom, Delton Sá conhece o porquê da minha simpatia pelo Fluminense. O João Filho tem uma simpatia pelo Fluminense. Por isso que ele torce. É por isso que ele tem. O Fluminense é o segundo time, né? Aliás, se a final da Libertadores for Palmeiras e Fluminense e o João Filho fizer a aposta com você, ele vai ficar muito feliz em perder a aposta, viu, Delton? Não, ele vai torcer pelo Palmeiras, Marco. Não tenha dúvida disso que ele vai torcer pelo Palmeiras. Eu não tenho dúvida que entre Palmeiras e Fluminense ele vai torcer pelo Palmeiras. Passa pela boca primeiro. Convocação do Fernando Diniz, tivemos um corte, Delton Sá. Para os jogos contra Venezuela e Uruguai, o Rafinha foi cortado
Mais um. E o David Neres, o meia David Neres, que atua no Benfica de Portugal, foi chamado para... O David Neres foi aquele que jogava na Holanda, é? Tava na Holanda. Revelado pelo São Paulo. Isso. É bom jogador esse menino, viu? É um meia muito boa qualidade. Eu prefiro o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique deveria ser chamado. Um jogador que, pra mim, eu acho que merecia uma oportunidade na seleção brasileira, mas eu acho que ele não vai ter. E é um volante que vem se destacando muito, chamado Caio Alexandre, que joga no Fortaleza. Pra mim, é um volante que merece uma oportunidade. Se ele vai jogar ou não, só o tempo é que vai dizer. Mas a qualidade, pra quem acompanha o Campeonato Brasileiro, pra quem acompanha os jogos... Pode, Marco Falé. Pra mim, o jogador Caio Alexandre, que é volante do Fortaleza... Eu posso ir embora, Delcio, depois dessa? Merecia uma oportunidade. Não, o senhor depois dessa, vamos embora. O senhor pode não concordar, é Um o direito que ele abraço, assiste. obrigado a todos aí. É o direito que ele assiste, o senhor não concordar. JR. Mas ele merecia, ele não vai ser convocado. Mas ele merecia. Tem pelo menos uns 10 joga mais que ele. Tá certo, na sua opinião.